A árvore grande, da raiz ao topo. A árvore da vida deve ter presenciado muita coisa, muitas vidas e gerações. Ela me presenciou e presenciou você, minha mãe, a sua mãe, os indígenas, os quilombolas, meus ancestrais, seus ancestrais, meus antepassados, seus antepassados. Eu sou urbano. Eu sou urbano, respiro monóxido de carbono e sigo em frente. Sigo em frente. Caminho nas ruas no automático e sigo em frente. No automático, sigo em frente. Não sei o que há no caminho, eu estou em frente. Estou em frente. Onde vou chegar? Ainda não sei. Ainda não sei. O ônibus, a rua, a conta, o horário, a sirene. Respira, vai, respira. Respira. O dia, o boteco, o café em pé. A estação, o trem, a porta, o aperto. O aperto. Respira. O prazo, o filho, a escola, o almoço. A comida, o restaurante, o retorno, o elevador, o chefe. O pendrive, o computador, o texto, a reunião, Não, o prazo! o prazo! Respira. Abrimos a porta! Abrimos as portas! Ela entrou. Chegou. Parei! A rua parou. A escola parou. O trabalho parou. O restaurante fechou. A comida. A comida acabou. O auxílio emperrou. Surtou. Sem abraço. Sem laço, sem cheiro. Sem gosto. A cabeça rodou. A cabeça rodou. A sirene, a cabeça atendente, rodou. o segurança, A cabeça a rodou. enfermeira, o médico. Médico, por favor. Médico, por favor. O paciente. A vida. O fio. O oxigênio. Oxigênio. Acabou. Sem ritual. Sem flores. Uma vala. E o chão. Centenas. Milhares. Milhões. Milhões. Bilhões. Era o pedreiro. O cientista, o desempregado. O empresário, o indígena. O artista, a doméstica. O senador. Zé. Era o Zé. O Zé. O Richard. A Yolanda. O Aguinaldo. A Teresa, o Peter. O Hans.
E o Chico, a Aisha. A Hannah, o Samir. O Akayabe, o Aldir. A Naomi, o Lutero. A Nissete, a Maria. O Tonalese. Ficou eu. Ficou você, ficou eu. Ficamos. Ficou você. Ficou você também. Ficou eu. Respira, vai. Respira. Respira. Respira, respira. Força, respira, força, respira. Respira. Eu respiro. Respira. 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 There's absolutely no diving bladder at all. Thank you.
Este é um momento muito poético do espetáculo. Já estamos envolvidos e preparados para iniciar o nosso conto. Mas antes disso, pedimos um momento, por favor. É preciso dizer que água não dá mais na mata. O mercúrio liberou o veneno da serpente. Homem branco mata a nascente. Mato verde mata a água pura. Homem branco vive sob o chumbo da fortuna. Mataram Bumba, meu boi, e a passarada. Passaram o boi e a boiada. Ninguém fez nada. Ficou o pó vermelho na estrada. É porque no início queríamos apenas contar um conto, mas nos apaixonamos pela maneira que os contos dos povos tradicionais são transmitidos pela oralidade, e de uma maneira um tanto diferente da nossa. Mitologias? Porque para os nossos ancestrais, a história é contada e não escrita, é ouvida e não lida. Nos inspiraremos neste imaginário agora. Quando os povos que conversavam com o céu, com a lua e com o sol viviam em paz, há muitas e muitas chuvas, há muitas e muitas colheitas, há muitas e muitas luas, há muitos e muitos pensamentos. Para a humanidade, a única fonte de calor era o sol. A grande bola de fogo que veio morar nos céus e iluminar os dias. E quando o sol se punha e ia descansar, e o dia terminava, havia só escuridão. Mas o grande Deus resolveu dar uma companheira para ele. Era a lua, que nasceu bela com sua luz radiante e acetinada. Dona das marés e da plantação, rainha dos ciclos da vida. E logo encantou o grande sol. O amor era muito grande, ele a admirava, mas os encontros
se tornaram cada vez mais difíceis. Seus olhares, até hoje, se encantam no crepúsculo e ao alvorecer. Às vezes, quando a saudade é muito grande, eles se encontram num pequeno instante, onde se fundem e se completam no momento, na beleza de um eclipse, onde a lua fica nova e se renova. Mas num outro instante, se separam novamente. Assim, desde esse tempo, conhecemos o dia e a noite e nos encantamos com este namoro. As noites eram frias e os humanos não podiam se defender do frio. O sol, a fonte de calor, a única, não assavam, não cozinhavam, não iluminavam os caminhos. Era o sol que dizia que o dia terminava quando ele se fosse, e era hora de dormir com ele sob a luz fria da lua, que trazia os sonhos do mundo encantado. Mas quando ele voltava, era hora de brincar, de trabalhar. Até hoje.
Acho que a sua caça vai demorar, e o sol já está dando lugar à lua. A lua tenta iluminar a noite, mas a caça foge e não consigo ver. Se não levamos a caça, a aldeia fica com fome. O sol podia ficar mais e eu pegava. Quero ouvir história, como a da velha feiticeira. Ela que mora depois da montanha e depois das águas e depois do riacho, e que tem em sua casa um sol que não se põe, é o fogo. Eu ouvi o ancião contando. Fica longe e ela esconde o calor. O fogo só pra ela. Não gosta de gente. Por isso mora longe, no fundo da floresta. Eu vou buscar e dividir com todas as tribos parentes. Não é fácil. Ela protege e não deixa chegar perto. Não gosta de sair de perto. Diz que todos os que tentaram não voltaram. Mas eu vou e volto com o sol, que queima para iluminar toda a aldeia. E saiu o guerreiro, levou em sua mão fechada um vagalume para iluminar o caminho. Caminhou por muitas luas e sóis,
viu muitos céus estrelados. Depois de muito caminhar e cansado, numa das noites frias, resolveu descansar. Ao se deitar, abriu a mão e colocou ao seu lado o vagalume. Se acocorou para se aquentar à sua luz. Ao acordar, estava animado, andou por mais um sol e atravessou o riacho. E quando a lua apareceu no céu e iluminava o caminho junto com seu vagalume, avistou a casa da feiticeira. Onde o fogo era guardado sempre aceso. Deve ser ali. Ela guarda um sol que não se apaga. Ele aquece sua casa, traz o dia para a noite.
Eu vou levar para os parentes um pouco desse fogo. O guerreiro saiu pela floresta correndo para chegar em sua aldeia antes que a brasa se apagasse. Chegou então ao rio e ficou desesperado sem conseguir atravessar, e o fogo estava em sua mão. Pensou em todos os ensinamentos de seu povo, lembrou que era um guerreiro e pediu aos deuses que lhe dessem asas. Asas que pudessem ganhar os céus. Assim foi. Transformou-se num lindo pássaro, ganhou os céus e de lá pôde avistar as aldeias de seus parentes. Pensou em levar essa luz a todos os cantos que pudesse.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos vendo nesse momento. É com muito prazer que a Companhia Teatro Roda Mundo traz a público mais um trabalho que não está finalizado, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Na verdade, esse bate-papo é para a gente entender um pouco como é que foi esse processo, de onde nós tiramos essa ideia e aonde a gente chegou nesse momento tão difícil, né, no meio dessa pandemia, das incertezas, da falta de grana e de tudo que cerca, na verdade, esse contexto que os artistas como nós estão atravessando, né? Então, na verdade, esse bate-papo é para a gente dialogar um pouquinho sobre isso. E a gente vai iniciar falando um pouco sobre o processo do trabalho. Acho que é bem interessante, vocês assistiram há pouco o que foi possível, né, se fazer nesse processo de pandemia, com falta, né, de alguns de nós, com risco do contágio e com o próprio contágio. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho nesse início agora do processo. O nosso espetáculo chamado Ibiravida, ele veio de uma vontade, uma inspiração que a gente teve de contar uma lenda indígena a princípio, né? Recontar. Então, a princípio, a gente queria trabalhar com objetos naturais, como sementes, galhos, folhas, e que ele fosse gravado, inclusive, num ambiente assim, né? E não num teatro fechado, com iluminação artificial. Então, essa foi a primeira proposta da ideia. Falar dos povos tradicionais, né? No caso, os indígenas, homenageá-los nesse momento, e a construção do roteiro se deu, né? Então, a partir daí, e logo veio mais um período de isolamento, né? Então, aquilo que estava previsto para ser gravado em lugar aberto e tal, caiu por água abaixo, e a gente começou a ver as dificuldades, né, que seriam. Então, a gente já pensou em adaptar para um espaço cultural adequado, né? Que tivesse iluminação, que tivesse uma retaguarda de sonorização. E aí a gente teve que mudar, inclusive, parte do roteiro. Então, essa foi uma das dificuldades que a gente encontrou. E a questão da pandemia e do contágio e das perdas, né, que nós tivemos ao longo desse ano todo, elas acabaram se sobrepondo, né? Então, a gente, além da lenda que a gente queria contar no princípio, a gente também quis enfatizar
todo o processo de destruição, devastação, enfim, que nós, mas principalmente os povos indígenas estão passando, né? Nesse momento que a gente também está passando. Mas a gente tem alguns privilégios e eles a gente percebeu, né? Dia a dia. Semana passada teve uma notícia que um grupo em Guarulhos, né, foi atingido com fogo, enfim. Então assim, né, tá muito próximo de nós, a gente precisa falar sobre isso, né? Então a gente colocou também essa questão, esse desabafo, esse protesto, essa manifestação pelos povos indígenas, ou tentou colocar, né, nesse trabalho. Eu acho que uma das coisas que aconteceu, que mudou um pouco o rumo do nosso processo, né? O rumo do que a gente queria fazer e tudo, foi que eu acabei pegando a Covid, né? Acabei ficando com a Covid e assim, o pouco que a gente podia estar fazendo, mesmo com todos usando máscara, usando álcool, com distanciamento e tudo, eu tive que ficar de quarentena, eu tive que ficar em casa. Então isso deu uma atravancada no processo, isso deu um problema sério para a gente resolver. É muito difícil, porque não é só o contágio entre nós, mas é o que a gente leva para as nossas famílias também, né? Todos nós aqui temos um processo de que tem famílias, tem idoso, tem criança, tem gente de risco. Então, como é que a gente de famílias diferentes, nós convivemos nos nossos trabalhos, mas nós temos famílias lá diferentes que convivem com outras pessoas e a responsabilidade, né, de saber que nós podemos levar para casa, né, aqui num processo de trabalho que a gente pode levar para casa o contágio, ou levar para outros lugares, é bastante difícil. Então, não só pelo processo de contaminação que o Álvaro teve, e que nós nem sabemos se a gente, né, teve também, mas pelo fato também de estar transitando pela cidade, de estar se encontrando, pelo fato de não ter um espaço, porque o espetáculo ele foi dimensionado e ele foi o que a gente pensava de processo estético para ele era completamente diferente daquilo que a gente concluiu. Nós gostamos daquilo que a gente concluiu, né? Mas era um outro rumo que a gente tinha para tomar. As nossas pesquisas apontavam um outro processo, né? A visitação às aldeias indígenas, né? E não só as aldeias indígenas, porque a gente também pensou em trabalhar alguns outros povos tradicionais, mas enfim, tudo isso ficou de certa forma fragilizado e não havia condição nenhuma de se fazer aquilo que a gente tinha planejado. Então o processo acaba tentando buscar outras vias, e a via de publicizar, o artista sempre fala aquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele sente. Então hoje a Companhia Teatro Roda Mundo pode dizer que está muito forte em nós o processo mesmo da denúncia, o processo mesmo de se sensibilizar e de estar junto com os nossos irmãos indígenas, principalmente, né, que estão sofrendo todo esse processo e nós podemos falar sim que é um processo de genocídio e que vem da época da invasão do Brasil, né? Isso não é de hoje, mas que nesse momento de Covid, onde nós estamos isolados, isso se torna de maneira muito mais cruel e muito mais difícil, né, de publicizar, difícil de falar. Então, que o nosso espetáculo também seja uma via, né, de dizer que a gente precisa olhar para quem mais hoje em dia talvez esteja falando a verdade. Não é à toa que a gente está agora aqui fugindo de um vírus, e da onde ele veio a gente sabe, né? A gente sabe o que está acontecendo, né? E o que nos espera aí para frente. E aquilo que a gente espera para os nossos filhos, para quem ficar aí,
né? Então, e pra gente mesmo, né? Então, acho que tá todo mundo muito nessa sintonia. Bom, para concluir essa vontade toda de nos unir aos povos que nos deu, muitos de nós nos deu origem, né? Que está na nossa história e que a gente podia ter um pouquinho mais de atenção a isso, é pensar, né? Hoje a gente tem dados que são 305 etnias que a gente tem no Brasil e a gente tinha milhares, né? Então, o que a gente fez ao longo do tempo e o que a gente faz hoje, que é o mais importante com o que a gente tem de preservação dessa cultura, desse bem viver que nos ensina a todo instante e que nos dá muito a ciência de que nós somos parte disso, né? E só isso, parte disso. Por conta da adaptação que a gente precisou que acontecesse, nós também tivemos várias descobertas muito felizes, né? Então, aquilo que a gente não tinha nem ideia de que fosse sendo utilizado para contar a história, a linguagem que a gente ia utilizar, a gente acabou descobrindo e se voltando a uma descoberta, na verdade, né? E uma vontade do grupo, porque a gente nunca tinha trabalhado com a linguagem da sombra, do teatro de sombras. Então, a gente percebeu que aqui era possível, e não só no teatro pequenininho de sombras, né, como vocês viram, mas na tela grande. E a gente descobriu, né, dentro das nossas pesquisas, que o fogo, sendo um elemento que é muito peculiar a qualquer população, né, ele poderia contribuir para essa narrativa. Então a gente quis colocar assim o fogo em cena e que ele projetasse essas sombras na tela grande, também como uma homenagem, né, a esses povos que se sentam ainda muitos em volta de suas fogueiras e contam as suas histórias. A gente até diz um pouquinho no texto que no começo a gente queria apenas contar um conto, mas descobrimos que a maneira com que os contos dos povos tradicionais são contados, que nos cativou, né, e nos levou também para um caminho próximo, enfim. Em nenhum momento a gente quis se apropriar dessa cultura, né, dos indígenas. A Lidiane tem um parentesco, o Álvaro tem, eu, que eu saiba não, mas eu sempre me senti vindo de lá, né? Para mim, antes de eu saber que o Brasil era descoberto, invadido por portugueses e tal, para mim a minha descendência era dos indígenas. Então é uma homenagem, né, como a gente falou, que a gente quer fazer, e acabou virando uma forma de um protesto, de levantar uma voz, né, junto com essas vozes, para que esses povos sejam preservados, sejam reverenciados, sejam agradecidos. Na cenografia, quando a gente está fazendo, está no processo de criar dentro do contexto do que está se estudando, do que está se fazendo, quando a gente não está no ambiente e não está junto com as outras pessoas, é muito mais difícil você pensar e a coisa acabar fluindo, entendeu? Então, uma das dificuldades foi assim, como eu estava com Covid, eu não podia sair de quarentena. Então, o que acontecia? Álvaro, eles testavam o que era feito, não funcionava, então passava via WhatsApp, olha, isso não funcionou assim, não funcionou assado. Eles iam me levar o material, o que foi feito, e eu fazia de novo, ou então criava, levava, fazia higienização do material, lógico, e aí eles vinham e experimentavam aqui. Ah, não deu certo. Então esse foi uma das coisas que emperrou, porque era uma comunicação muito precária, muito difícil, não é assim que funciona, mas tinha que ser assim que funcionar, né? Tinha que funcionar dessa forma. Então isso deu apesar que isso foi bom, porque a gente acabou descobrindo várias coisas, várias outras formas de trabalhar,
descobrimos bastante coisa dentro do teatro de sombra, né? Não sei se isso ajudou ou atrapalhou, mas a gente teve que descobrir formas e encontrar meios que a gente ia driblar esse problema, esse entrave e conseguiria fazer o processo andar. Então assim, foi legal, foi um desafio, a gente conseguiu e é isso que vocês estão vendo agora. O nosso processo de trabalho estava muito calcado na questão da pesquisa, de ir até os povos tradicionais, de levantar dados, de conviver, de escutar, de ouvir, né, muita coisa da oralidade. E nesse sentido a gente foi impossibilitado pela Covid. Então a nossa pesquisa ela não foi tão empírica como a gente queria, ela foi um pouco mais teórica, ela foi um pouco mais através de dados que a gente conseguiu com pesquisadores, com pessoas, mas de forma geral, o que a gente fez mesmo, aquilo que o Marco fala, é uma verdade muito grande, deve ser levada em consideração. A nossa ideia é continuar com a nossa pesquisa, aprofundar as coisas, mas de forma geral a gente se inspirou, né? De forma nenhuma a gente se apropriou de nenhuma lenda, a gente construiu um processo, né? E se inspirou nas lendas que a gente ouviu, nas lendas que a gente leu, nos dados que a gente obteve, para que a gente criasse a nossa história aqui, né? Então, nós estamos muito longe de fato a gente estar encenando ou trabalhando no processo da dramaturgia numa lenda específica e com primor, né, daquilo que talvez a gente escutasse ali, se a gente fosse a uma aldeia, se a gente fosse a uma conversa com alguém que a gente não conseguiu. Então, esse processo todo é inspirado e nós nos sentimos inspirados e nós nos sentimos na obrigação, enquanto cidadão, de dizer tudo isso que a gente tem visto, né? Tudo isso os dados que têm nos chegado, nós não somos cegos àquilo que acontece aqui no nosso país e no mundo com esses povos, que a gente fica feliz de ver muitas lideranças assumindo papéis dentro dessa sociedade num processo de luta e combate àquilo que se acredita, né, minimamente da demarcação de terras, minimamente do respeito a essa ancestralidade, essa cultura. Então, dessa forma, a gente tentou ter minimamente ter essa ética, né, no processo dessa construção. Então, é por isso que a gente diz hoje que nós nos inspiramos nesse processo, né? E a gente fica muito grato de poder se aproximar e com certeza nessa expectativa de poder se aprofundar disso tudo que a gente vivenciou. Talvez isso aqui seja um início de um trabalho que vai se concretizar lá, um pouco mais lá na frente. E que bom que vocês estão participando desse processo que é extremamente interessante. Cada descoberta, cada momento, cada dado que a gente pesquisa e que a gente acha, cada pessoa que a gente conversa, mesmo por telefone, e que traz para a gente considerações extremamente importantes. Vale lembrar que esse espetáculo, Ibirá Vida, Árvore Vida, ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, por um edital da Lei Aldir Blanc, que é uma lei de emergência cultural que está vigente no Brasil desde junho do ano passado, por conta da pandemia, né? E ele foi contemplado no edital Festa da Cultura de Poá, que deveria ser apresentado no aniversário da cidade. Porém, por conta dos planos, as retomadas dos planos São Paulo de emergência, a fase vermelha, a fase roxa, sei lá que cor que ela faz, isso foi atrasando, né, a entrega, porque foi inviabilizando a produção dos espetáculos, das montagens, das gravações.
Então ele teve uma edição em março, com os trabalhos que conseguiram ser terminados, né? E agora vai ter uma nova edição que está ainda sendo programada o período de apresentações. Ibirá Vida é a vida que cresce em cada um de nós. É o mistério que não é mistério. É o retorno ao que é nosso e nos foi tomado. É o descanso no olhar da vida, que se renova com tanta força na natureza. O rebento diário do verde, que rompe o concreto da fresta da calçada. Ibirá Vida é um ensaio para o olhar do que é sagrado em mim, em você, o que uma criança facilmente reconhece, e nos distanciamos ao ponto de precisarmos de teses para reencontrar. É a lógica da retomada ao universo que não é nosso, consciência do entendimento do nosso papel e do nosso lugar nessa esfera tão imensa, da qual apenas somos partícula mobilizadora. Mobilizar, estimular, provocar. É provocação mesmo. Movimentar, mover-se, pôr-se em ação. É o que chama, estimula, impulsiona. Sente. Sente. É seu. Te volta para a terra, para Gaia, para o centro de ti, para o fogo. No ato simples de ver florescer a flor da fruta, do fruto, da alma, um limão, a banana, o açafrão, a erva que se declara e insiste na sua calçada e te cura se você deixar, se você olhar e se a sua sensibilidade alcançar. Ibirá, árvore, madeira, tronco, tora, o que brota no chão e que acende a partícula autônoma da materialidade do corpo, a alma. Ibirá é a vida, vive em mim vida, Ibirá. Lança-se nas mãos do reencontro, da integração do fragmento, que movimenta apenas para deixar que a vida viva.